Olá, seja muito bem-vindo ao Confia, o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Eu sou o jornalista Leandro Ribeiro e no programa de hoje a gente recebe o gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas, Luiz Henrique Oliveira. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo ao podcast da FIA. Eu estou muito feliz, participar desse projeto aqui inicial da FIA, muito interessante. A nossa população está aguardando essas informações, recomendações. Hoje a gente vai poder falar bastante sobre desaparecimento de crianças e adolescentes. Perfeito, Luizinho. O programa SOS Crianças Desaparecidas já completou 3 décadas, uma grande trajetória, sendo um dos principais programas da Fundação. Fala um pouquinho dessa grande missão que possui o programa SOS. Na realidade, a FIA acertou, O Brasil é pioneiro dentro da federação. O SOS Criança nasceu juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também, naquele momento, 95 para 96, estava também tendo a novela Explode Coração da Rede Globo de televisão. E isso foi um incentivo muito grande, A FIA acertou sim no seu artigo 87, inciso 4º, onde define ações de prevenção, de atendimento às famílias dessas crianças que estão nessa situação horrível, traumática, Desaparecimento é uma dor imensa, e a FIA abraçou com os seus técnicos, com as suas parcerias, e hoje a gente vem fazendo um trabalho de excelência, atingindo aí quase 87% das crianças e adolescentes localizados aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, mas a gente tem uma boa aceitação. Eu acho que foi toda uma estrutura dos órgãos públicos e das parcerias do setor privados, isso nos favoreceu muito. E a gente foi buscando essa técnica, porque a gente não entendia muito todo esse processo, A dor horrível, traumática, mas a gente teve que se aperfeiçoando cada vez mais, acolhendo essas famílias, entendendo que é um movimento sincronizado com as parcerias, meios de comunicações. Os meios sempre nos abraçaram aqui pela responsabilidade, pela visibilidade, cada vez aumentou a nossa responsabilidade, e hoje a gente representa o estado do Rio de Janeiro muito bem nessa temática. Luizinho, você tem uma marca muito forte, uma vocação muito forte dentro do programa, e dentro dessa trajetória sua como gerente do SOS, quais casos já mexeram bastante com você? Cita alguns casos aqui emblemáticos no decorrer dessas 3 décadas. Uma das coisas que a gente sempre trata internamente com os técnicos é que todos os casos não têm diferença. Todos eles, em situação de desaparecimento, têm que ser acolhidos com toda a clareza, com toda a técnica e aperfeiçoamento, mas a gente entende que a FIA tem que abraçar e acolher, corresponder o que está na lei, sim, de atender esses responsáveis dignamente, humanamente, e atingindo os parceiros envolvidos nessa busca, porque a FIA faz parte desse processo de busca, Mas acolher, atender, cadastrar, receber denúncias referentes a esse desaparecimento, a FIA já sabe fazer bem isso. A gente já sabe, na realidade, como localizar uma criança que está em situação, que é aquela que eu vou tipificar, porque a maioria dos casos, infelizmente, são conflitos familiares, sim, resultando em fugas dessas crianças. 76% dos casos correlaciona esse tipo de desaparecimento, que é a fuga do lar. E a FIA se aprimorou, junto com seus técnicos, junto com as gestões, são 3 décadas, quase mais de 30 anos que a gente está aqui fazendo isso, e o Brasil todo reconhece e aplaude, mas, infelizmente, sempre vai acontecer. Cada caso é um mistério. Temos os casos mais antigos do país, que é o Carlos Ramírez da Costa, o Carlinho, que desapareceu aqui em Laranjeiras. Até hoje a gente não conseguiu localizar esse. Então, tem alguns casos que nos chamam, e a FIA sempre atento, e a gente não vai descansar, até porque tem um cadastro oficial via Proderj. O sistema de cadastro hoje da FIA, via Proderj, permite o cadastramento e o acompanhamento daqueles casos mais antigos. Infelizmente, a gente não deixa de dar atenção àqueles casos mais recentes e os mais antigos. Todos os casos merecem muita atenção. Correto, Luizinho. Uma grande dúvida, e acredito que não seja uma particularidade aqui do Rio de Janeiro, mas de todo o país, é a questão do registro do desaparecimento. Muitos pais e familiares responsáveis do desaparecido têm aquela dinâmica na cabeça de poder registrar o desaparecimento depois de 24 horas.
Como isso funciona na prática? O programa SOS já demonstrou em diversas ações e peças também de que não há essa necessidade. Fala um pouco mais sobre isso para a gente. Isso a gente até hoje estamos estudando como chegou isso. Acredito que seja filmes americanos, né? FBI, aqueles filmes bem policial que tem essa cultura de esperar um pouco mais, de 24 horas, 48 horas. E a gente sempre trabalhou aqui no nosso país, principalmente no Rio de Janeiro, que é pioneiro nesse serviço. A gente sempre disse que não. Sim. Que é preciso imediatamente buscar os órgãos públicos, né? Seja na delegacia, num CRAS, num conselho tutelar. A gente entende que essa família tem o direito de notificar, sim, e a FIA, naturalmente, já chegar junto dessa família, né? Hoje, com as redes sociais, na realidade, a gente vem diminuindo isso, até porque a gente tem uma rede hoje muito favorável com o setor de inteligência da PM, da Polícia Civil. A gente já vem publicando várias situações que é preciso imediatamente, a lei da busca imediata, uma lei federal, 11.259, no qual fizemos parte dessa legislação também, fizemos uma justificativa plausível, tentando desconstruir essa cultura de esperar 24 horas, 48 horas. Isso no país em todo. Sim. Isso não é só nos órgãos públicos, não. As próprias famílias entendem que tem um time, um tempo. Já na prática, a gente diz que não. Quanto mais rápido essa família tomar, procurar os órgãos públicos, né? E notificar as redes sociais, até porque no início a gente contestava muito quando ela botava o telefone e o endereço dessa família. Hoje a gente já fala que não, olha, se ela publica, coloca o nosso telefone da FIA, a gente está aqui justamente, o nosso telefone 24 horas, lembrando 21, aproveitando aqui 98596-5296, a gente está aqui disponível a toda a população do Brasil inteiro, a gente recebe 33 ligações diárias aqui com denúncia de crianças e adolescentes desaparecidos, mas a gente sempre reforça, quanto mais rápido chegar essa notificação, a gente vai poder agir. E esse agir são várias ações articuladas que a gente vai falar mais um pouco daqui para frente. Certo, Luizinho. Você citou há pouco o CRAS, delegacias, são instituições que ajudam nessa missão do SOS Crianças Desaparecidas em localizar crianças e adolescentes. O programa recentemente atingiu a marca de mais de 4 mil localizados. Como é que é esse trabalho junto a outras instituições, essas outras parcerias nesse desenvolvimento, no desenvolvimento desses trabalhos? Essa pergunta vem com um desafio que a gente teve desde o início, né? É um desafio sistemático, né? Até porque a FIA sempre articula vários parceiros, não só os meios de comunicação, as empresas, vários parceiros envolvidos nessa busca. A FIA faz parte do processo de localização dessas crianças, mas é uma rede toda articulada, órgão público, órgão privado, conselhos tutelares, CRAS, CREAS, delegacia, né? Temos aqui a DDPA, uma delegacia especializada aqui na região metropolitana, e serão criadas mais. Mas eu acho que não é só isso, é demonstrar para a população, para os órgãos públicos, que quanto mais parceiros envolvidos nessa busca, é fundamental. Diminui 30 segundos, um dia na busca. Quanto mais rápidas essas ações foram sendo feitas junto com essa rede articulada de parceiros, vai ajudar muito na busca e vai diminuir a dor dessas famílias. Essas famílias chegam aqui desmontada, chegando muito debilitada, né, dessa dor, né, e a gente tenta acolher elas e fazer o melhor possível. Aqui os funcionários envolvidos, técnicos, psicólogos, assistentes sociais, têm desenvolvido uma técnica muito boa, e isso graças a essa grande rede de parceiros que a gente conquistou. A FIA conquista realmente, né? Os meios de comunicação estão de parabéns também junto com a gente na busca e na divulgação, porque tem que divulgar, tem que imediatamente divulgar. Certo, Luizinho. Antes de passar para a próxima pergunta, gostaria de fazer um convite a você a curtir, compartilhar, ative o sininho também para receber sempre as notificações dos nossos próximos programas. Luizinho, a FIA está presente em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, praticamente todas as regiões. Gostaria que você falasse onde o SOS está inserido
nessas unidades da FIA espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro? É estratégico, né? Porque muitas dessas famílias sequer, às vezes, têm um dinheiro de passagem, né? Sequer naquele momento de desespero, ela fica em desespero total. Lembrando que onde a FIA não esteja presente em algum município, essa família deve procurar os órgãos públicos, principalmente as delegacias, né, do seu bairro, fazer a notificação e, com certeza, ela será inserida no encaminhamento fundamental pela Lei 8547. É uma lei que garante todo registro de ocorrência, é bom destacar isso, todos os registros, notificações sendo feita hoje, em tempo real, a FIA recebe pelas delegacias, né? Sim. E a FIA já entra em contato, né? Seja em qualquer município do Rio de Janeiro, a FIA está presente, tentando já acolher, já começar com as ações de articulação, de busca e de acolhimento, né? Porque nós temos um técnico, um psicólogo, assistente social já para estar em rede online, sim, já atendendo. Não é um robô, são pessoas orientando, informando qual passo a passo. É fundamental sempre manter a calma, né? Muito difícil a gente falar numa calma num Exato. momento tão traumático, mas é preciso que o técnico consiga aí sustentar, diminuir a ansiedade dessa família. É só seguir o passo a passo, sempre fazendo registro de ocorrência policial em qualquer delegacia, não tem que esperar 24 horas. Um detalhe muito interessante, que é interessante responder e colocar para a população, que às vezes o responsável legal não esteja com aquela criança, está com o vizinho, está com o padrinho. Sim. Naquele momento, ela é responsável pela criança. Então, ela deve procurar uma delegacia mais próxima, um conselho tutelar, para que se faça o registro imediatamente, e lá as autoridades vão saber utilizar todo o mecanismo, não só de e-mail ou pelo telefone que eu deixei aqui. Temos um WhatsApp ativo, 24 horas, que a gente já começa a articular. Mas hoje, em todo o estado, a FIA está presente hoje. Eu acompanho o programa, os trabalhos e as ações do SOS Crianças Desaparecidas já há um tempo, e acho muito importante essas ações e esses trabalhos que vocês realizam nas rodoviárias, na Marquês de Sapucaí, em época de carnaval, em diversos outros pontos estratégicos aqui do estado do Rio de Janeiro. Melhor que remediar e prevenir. Queria que você falasse um pouco da prevenção, desses cuidados dos responsáveis com as suas crianças, com os seus adolescentes, e que você fizesse essa conexão com essas ações que são realizadas pelo SOS nesses eventos, demonstrando trabalhos de prevenção. Eu queria, na realidade, ter um outro tempo até para essas ações contínuas do programa, não só de atender as famílias, cadastrar, articular, receber denúncias, né? E também uma outra ação que você acabou de se destacar, que são as ações de caráter preventivo. A gente acredita muito, sim, né? Claro. Estrategicamente, a gente utiliza essas ações muito mais no período de férias, verão, carnaval, porque a gente também, o Rio de Janeiro, que o nosso município, o nosso estado recebe muitas crianças de outros estados da federação e crianças estrangeiras também, né? Então, a gente tem como linha de ações estratégicas de inovar e tentar chegar antes do desaparecimento acontecer, né? As praias do Rio de Janeiro ficam lotadas, só para você ter uma ideia, informar a população de que nas praias, no último janeiro a fevereiro, foram 600 crianças perdidas temporariamente na praia, né? O bombeiro ficou sobrecarregado. É importante a gente destacar que tem que utilizar uma pulseira, tem que conscientizar tanto o responsável, tanto a criança, da responsabilidade de ter o nome, o telefone de contato, mas conduzir bem essa criança ao ir até ao mar, né, segurando pelas mãos. Não adianta, viu? Não adianta transferir a responsabilidade para a criança. A criança tem o direito de brincar e de pular e de se distrair nesse momento tão festivo que é o Carnaval, Réveillon, praia superlotada, mas o importante é não transferência de responsabilidade. O adulto é que tem que ser guardião de fato e de direito. Ele tem que saber que a responsabilidade é dele de conduzir uma criança. Identificar antes de sair de casa, conscientizar, conversar com a criança. Eu também não gosto muito daquela ideia de marcar um ponto. Isso marcar em ponto é muito mais com o adolescente, porque as pessoas já saem achando que vai acontecer. Não, na realidade não tem que acontecer nada. O adulto, o responsável pelo aquele momento, ele sendo guardião, ele tem o dever de cuidar bem da sua criança e da responsabilidade de ser condutor. E condutor
condutor, ele tem a sua responsabilidade fundamental e a relação de atividade com essa criança, de amor e de respeito, previsto no próprio Estatuto da Criança, ela tem que ser guardião, responsável legal. Conduzir bem, sair de casa com o seu nome, telefone, se não tiver uma pulseira, bota um espaladrapo, bota um papel dentro do bolso, mas antes de tudo, sabendo que ele tem a responsabilidade de ser condutor. Luizinho, queria que você também destacasse a importância, né, a relevância que tem as redes sociais, as mídias sociais, nesse processo de localizar as crianças e os adolescentes. Nas redes sociais da Fundação, sempre é disponibilizado cartazes, tanto de desaparecido quando também são localizados. Destaca um pouco essa relevância e esse braço, né, que a FIA conta que são as redes sociais nesse processo aí, desse trabalho de vocês. Bem, pergunta muito boa e por isso que eu quero destacar. A divulgação é o carro-chefe da localização dessas crianças e desses adolescentes desaparecidos, seja temporário, enigmático, seja qualquer tipo de desaparecimento. Então é importante entender que a divulgação é o carro-chefe do processo de localização, seja de criança, de adolescente, de idoso. Então, temos que ter divulgação, seja através das redes sociais, meios de comunicações, parcerias, em sacola de supermercado, qualquer coisa nesse momento é fundamental. A FIA, sim, vem se destacando, agregando junto às suas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente tem conquistado cada vez mais parceiros, né? E a gente faz um apelo aqui, segue a gente, curta lá. Mas, antes de tudo, também perceber que a FIA, além dessas redes sociais que hoje a gente conquista, a gente tem vários cartazes também sendo distribuído em todas as redes sociais, mas a gente também tem outros parceiros envolvidos, metrô, rodovias, né? Essa de ônibus também, né? BRT. Terminais de ônibus, aeroporto, a gente sempre está com uma fotinha. É preciso a gente intensificar também uma campanha, viu? Aí eu faço um apelo aqui à própria Fundação ter esse tipo de campanha, que a gente possa levar essas informações precisas, entender e pedir que as pessoas participem, né? Participar é olhar, reconhecer a dor do outro, do parceiro e tentar nos ajudar. E as redes sociais, sem dúvida, hoje tem sido um veículo fundamental, né? Ao mesmo tempo que, às vezes, ela afasta uma criança, é bom destacar também isso, porque as redes sociais, a gente tem que aprender a saber lidar com ela, né? Eu acho que a gente pode chamar também a atenção das redes escolares, né? Tanto do município, do estado, fazer com que, até redes privadas também, saber conduzir bem essa situação nova que são redes sociais. Mas é importante destacar que hoje o carro-chefe da Fundação hoje para esse processo de localização é atender bem essas famílias, é acolher bem essas famílias pelos nossos profissionais e utilizar redes parceiros que a gente tem no Instagram e na rede Facebook. Fundamental. O senhor comentou sobre a importância, né, das redes sociais, mas outros canais também são tão importantes quanto, que são a grande mídia, né, a televisão, o rádio, o jornal impresso. O SOS Crianças Desaparecidas, no decorrer dessa jornada, já participou de programas, novelas, né? Fala um pouquinho desse processo e o quanto esses trabalhos na televisão, em rádio, enfim, colaborou para o trabalho de vocês. Eu sempre digo, eu sou servidor de carreira, né? Sou professor do Estado, tenho uma formação em Direito também, mas sou professor de Educação Física. E quando eu cheguei aqui na Fundação em 95 para 96, foi uma das estratégias que a gente utilizou justamente foi essa. Tem que conquistar esse espaço de comunicação. E a gente fez isso, né? E, juntamente, estava com aquela novela Explode Coração, depois a gente participou de mais 3 novelas, inclusive eu contracenei, inclusive, também. Fundamental, a gente utilizou Prova de Amor, Anjo Caiu do Céu, Amor Eterno Amor, também o Amor Eterno Amor, sempre tinha também a fotinha no final da novela, e vários programas, né? Fantástico, Globo Repórter, isso a gente já conquistamos, e quando tem uma conquista dessa, a responsabilidade aumenta bastante, né? E sendo um órgão público, né? Um órgão público é muito difícil ter esse espaço de comunicação. Então, quando a gente
tem esses espaços, a gente tem que agradecer muito e respeitando sempre os profissionais que estão envolvidos, porque investir... televisão é cara, né? Comunicação é cara hoje no nosso país, claro. Então veio de muito veio muito bem isso para a nossa fundação. A fundação cresceu bastante, a visibilidade aumentou e nossa responsabilidade aumentou muito, né? Infelizmente, a gente ainda tem 13% que a gente ainda não conseguimos, a gente não vai desistir nunca. Sim. Hoje a gente tem uns 400 e pouco ainda desaparecidos, mas a gente sempre diz que é um processo. Não dá. Eu, quando entrei aqui, eu achei que eu ia localizar todas as pessoas, né? Todas. E isso é impossível, né? Tem casos muito enigmáticos, muito emblemáticos, que depende de vários parceiros envolvidos, órgão público, sociedade denunciando, né? A população participando. O desaparecimento temporário a gente consegue resolver, consegue ter mas aqueles bem... enigmático, misterioso, e é preciso ter toda uma rede, Ministério Público, Polícia Civil, todos envolvidos, Polícia Militar. A Polícia Militar agora vem fazer um trabalho excelente também com reconhecimento facial. Então, a gente vai, não vamos desistir nunca. Esse vai é para dizer que não vamos desistir nunca daqueles casos mais antigos, mas sempre dizendo que a gente gostaria de ter aqui 100% de localização, mas infelizmente a gente não conseguimos até hoje. Mas vamos continuar. A FIA está de parabéns. Eu gostaria também, não sei se eu estou terminando o nosso tempo aqui, mas dizer que esse é o caminho mesmo da gente poder utilizar o podcast aqui da nossa fundação com vários parceiros envolvidos, né? Acho que é interessante a gente utilizar sempre essa comunicação, distribuir com vários órgãos públicos envolvidos, para que a gente traga também personalidade de fora que possa nos ajudar nesse processo. Empresas, órgãos públicos. A gente não pode ficar sozinho nessa dor traumática que essas famílias passam, que é o desaparecimento de crianças e adolescentes. Correto, Luizinho. Eventualmente, aqui na Fundação, a gente percebe a presença de mães que vêm aqui na sede, né, da Fundação para conversar e ter o seu atendimento. Eu costumo dizer que a gente, em muitos casos, né, é difícil lidar com a dor porque a gente é humano demais. Como é que é para você estar à frente desse programa de tanta responsabilidade, receber essas mães, ouvir esses relatos, cada um mais difícil que o outro, cada um com as suas especificidades? Como é que é ouvir e tentar resolver? É fundamental. Isso está dentro dos objetivos do programa, né? Claro que a gente teve que absorver técnicas diferentes, né? E essas técnicas foi sendo aprendizado dia a dia, né? O país não tinha esse tipo de serviço. Então, a FIA é pioneira dentro da federação. A gente teve que lidar com coisas novas, né? Claro que temos técnicos, né? Temos psicólogos, assistentes sociais, mas temos também a parte administrativa. Acolher, nesse primeiro momento, é fundamental esses familiares. Sempre com um copo d'água, senta aqui, vamos acalmar, vamos conversar. E isso a gente teve que, dia a dia, ser construindo essa relação de afetividade, de carinho, de respeito, né? Somos servidor público, temos o dever de cuidar bem dessas famílias. Elas chegam aqui traumatizadas, carregadas de dor, né? Da perda do seu filho. E a gente teve todo o apoio das gestões anteriores desse momento, né? Hoje estamos com um governo aqui, Cláudio Castro, tem apoiado constantemente. Temos o parlamentar, o parlamento aqui da cidade, a Assembleia Legislativa, sempre aprimorando ideias novas. Em 2019, a gente levou uma lei 8547, onde que as delegacias são obrigadas a encaminhar em tempo real registro de ocorrência policial. Então, a gente tem um pool de órgãos públicos envolvidos, porque esse processo aqui, não só de acolher essas famílias, mas de entender toda essa situação de desaparecimento, ela tem que ser bem articulada. Sim. E a FIA conquistou esses parceiros, né? Meios de comunicação, órgão público, mas o diferencial foi nesse tratamento que a gente teve junto com essas famílias. Hoje a gente tem uma rede, um WhatsApp ativo junto com elas. Elas fazem parte desse processo, não só de busca também, mas aquelas que já passaram pela dor, já acolhem as outras famílias, né? É importante a gente também saber que elas estão
estão sempre disponíveis aqui de fazer esse diferencial. Infelizmente, a gente não conseguiu localizar todas, mas aquelas que já passaram por essa dor, elas são recomendadas também dar esse apoio aqui, e elas têm nos ajudado bastante, esse dia a dia de troca. A gente sempre, quando é possível, a gente está reunindo elas aqui, discutindo, elaborando algumas estratégias, e algumas trazem sempre ideias novas, né? Mas é preciso entender que o respeito, a humanização desse atendimento, esse é um serviço essencial, sabe? Sim. É um serviço que... E eu, estando à frente desde o início, eu cheguei aqui, só tinha 30 dias de programa, né? Eu tive que aprender a lidar com toda essa dor dessas famílias, e tive que aprender a trocar com profissionais dentro dessa linha da dor, né? Porque acaba somatizando tudo para dentro da gente, mas é preciso entender que a gente tem que ser profissional, respeitar essas famílias, e esse respeito faz com que a gente tenha um bom atendimento. Hoje a FIA tem um bom atendimento, não só no desaparecimento, né, maus tratos, a gente tem situação de risco, aqui a Fundação tem vários programas, todos nessa linha de garantia de direito, e a FIA hoje é um serviço essencial aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. Perfeito, Luizinho. Eu gostaria que você destacasse agora os canais de comunicação para um pai, uma mãe, um responsável, um conhecido que tem ali suas crianças e adolescentes desaparecidos. Quais são os contatos diretos que essas pessoas podem fazer com o programa? Telefone, WhatsApp, redes sociais? Eu gostaria que não tivesse nenhuma criança desaparecida, né? Na realidade é essa. A gente sempre fala aqui na prevenção. A prevenção é fundamental, né? Ter a sua carteira de identidade, acompanhar bem o desenvolvimento dessa criança na escola, no dia a dia, né? Ter o controle nos equipamentos de computador, celulares, né? A gente tem que incentivar. Infelizmente, a gente não chega antes do desaparecimento. São famílias que chegam até aqui com várias situações, né? Que hoje são mazelas da nossa sociedade, várias situações desesperadoras, maus tratos imperando, relações de respeito a uma criança e adolescente sempre conduzindo. A FIA não está o dia a dia dessas famílias, mas a gente tenta sempre evitar. Mas quando chegam aqui, a gente entende que é preciso acolher elas. A gente acaba se emocionando aqui, mas os contatos são fundamentais. Aquele ativo que é o celular, o WhatsApp, né? 21 98596 5296. A gente também tem um site que você pode fazer a denúncia, é o www.criançasdesaparecida.org.gov.br. Esse é um canal que você pode ir lá visualizar as fotos, né? E você pode deixar uma denúncia, e fazendo com que a gente sempre indique, caso ocorra o desaparecimento, sempre procurar uma delegacia, qualquer órgão público, Conselho Tutelar, CRAS, qualquer casa que você possa fazer essa notificação, será bem recebida e encaminhada aqui para a FIA. Esse foi mais um episódio do Confia, o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Recebemos aqui a visita do gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas, Luiz Henrique Oliveira, ele que carrega esse carisma do SOS Crianças Desaparecidas. Luizinho, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço em nome aqui de todos os profissionais aqui da sua fundação, que vão passar por aqui também, acredito eu, mas sendo entrevistado pela sua pessoa, me traz tranquilidade, grandeza. Você é um grande profissional que tem brilhado constantemente nessa fundação. Parabéns. Muito obrigado, Luizinho. Aproveito e reforço o convite aqui para você. Curte, comente, compartilha, ative o sininho para receber os nossos próximos programas. Até a próxima.